Então, iniciando a gravação, hoje é dia 24 de junho, estamos na nossa aula sobre gestão de conflitos, numa sala de aula invertida. Vamos então começar com o grupo 3, e aí vamos combinar o seguinte: o grupo 3 apresenta, vocês têm até 30 minutos, tá? Quando tiver faltando 5 minutos, eu finalizo para vocês. Mas é importante vocês fazerem um gerenciamento do tempo, para a gente conseguir aqui, né, conversar um pouquinho depois sobre isso. E aí a gente tem o grupo 4. A gente faz as discussões posteriormente, tá bom? Então, podem começar. Deixa eu compartilhar aqui. Todo mundo consegue ver a tela? Tudo certo. Ótimo. Então, pessoal, acho que só para uma contextualização, né? Porque o assunto e a bibliografia era muito rica, muito extensa. Então, o recorte que a gente fez aqui foi muito no objetivo de trazer um diálogo mais voltado para a prática mesmo, nossa, nesse local de gestão. Então, a gente fez um recorte, e fiquem à vontade, né, Clariana, para interagir tanto os componentes do grupo, para complementar o que a gente trazer aqui, mas os demais também, para compartilhar algum caso, enfim, para a gente dialogar a partir desse recorte sobre gestão de conflitos e também inteligência emocional. Camila, deixa eu só fazer uma chamadinha aqui. O Álvaro tá aí, Álvaro? Sim, estou aqui. Perfeito. Camila Chagas, é você, né? Clariana, tô vendo também. Cláudia tá sem microfone. Maria Helena tá aí? Sou eu. Perfeito. E Valine? Onde está a Valine? Ainda não chegou? Acho que ainda não. Eu vou ver aqui com ela, Tá. mandar uma Só mensagem. encaminhe no grupo, é importante a presença do grupo todo, tá? Mas vamos começar. De qualquer forma, a gente inicia, mas é importante que ela participe também, tá bom? Pode ir, Camila. Vou começar aqui, gente. Então, como a Camila já introduziu aí, né? Se vocês quiserem contribuir, até porque Mabel já começou a apresentação falando, os conflitos e a inteligência emocional, eles não estão só no contexto da gestão, eles fazem parte da gente como um todo, né? Então, provavelmente vocês vão eventualmente se identificar aí nas nossas várias relações diárias, né? Então, já temos aí os participantes do grupo, e aí nós colocamos essa frase aí, que é uma frase que, inicialmente, quando você lê a frase de um filósofo, Aristóteles, você fala, então pode ficar zangado, né? Ficar zangado é fácil, mas ficar zangado com a pessoa certa, na intensidade certa, no momento certo, pelo motivo certo e da maneira certa, não é fácil. Então, pode, mas se você conseguir agregar todos esses requisitos, e aí, nesse caso, entra a inteligência emocional, não é fácil, no final das contas, né? Vou te passar, Camila. Então, a gente vai, para a gente começar a provocar uma reflexão, antes de trazer o conteúdo propriamente dito, a gente trouxe aqui um caso real, que de fato aconteceu, né? E aí nós não vamos dizer do desfecho, porque aí nós vamos trabalhar isso aqui. Eu vou ler o caso clínico, depois a gente vai abrir uma perguntinha no Mentimeter para vocês falarem, né? O que vocês acham desse caso, o que vocês fariam nesse caso. Depois nós vamos fazer a apresentação toda e ver se a partir da apresentação vocês mudariam alguma coisa na conduta ou não, tá? Então, o caso é o seguinte, o caso foi um conflito entre uma agente comunitária de saúde e uma faxineira em uma unidade básica de saúde. Então, em uma UBS, em um dia comum de trabalho, a gerente repassou uma orientação para a funcionária da limpeza. Verifique se há agentes comunitários de saúde na sala dos ACS. Se estiver vazia, podemos usar a sala para uma atividade com o professor e alunos. Caso contrário, usaremos a sala da gerência. A funcionária da limpeza seguiu até a sala e comunicou diretamente às ACS presentes. Por ordem da gerência, vocês precisam sair da sala. Uma das ACS se recusou a sair. A outra, sentindo-se desrespeitada, foi atrás da funcionária da limpeza até a cozinha da unidade para tirar satisfação.
Ali, as duas começaram uma discussão acalorada. Trocaram xingamentos, gestos agressivos e houve ameaça de briga física. A tensão explodiu quando a funcionária da limpeza saiu para o corredor, ficou em frente às câmeras de segurança e, aos gritos, desafiou a CS para uma briga ali mesmo. Outros colegas, preocupados com a gravidade da situação, intervieram para evitar que as duas chegassem às vias de fato. E aí, Camila vai abrir aí, nós vamos dar, acho que 3 minutinhos dá, né, gente? Isso, pessoal, assim como a gente fazia, né, nas aulas do professor Anderson, ou quem tiver pelo computador, pode acessar pelo celular esse QR Code, ou pela própria plataforma, só digitar menti.com e digitar esse códigozinho aqui, tá bom? A gente podia colocar aqui no... Compartilha no chat o link também. Vou compartilhar aqui também o link, e aí já vou para a nossa perguntinha. E a perguntinha do Mentimeter é essa aqui, ó. Vocês conseguem ver? Diante desse caso, a gente queria ouvir um pouquinho de vocês, né? Trazer aqui um pouquinho. Se você fosse gerente dessa UBS, como você lidaria com esse conflito entre as funcionárias? Então, o que vocês fariam? Vamos lá? Vamos ver o que sai aí. Fala real, tá, gente? Assim, Isso. Vocês acham que vocês iam fazer no calor do momento? Então, aqui está saindo. Conversaria individualmente com cada uma, mandaria todas embora, chamaria a polícia, separaria elas de ambiente, levando uma para o local mais reservado e ouviria as duas partes, tentando, assim, mediar o conflito sem maiores exposições, então, tratar com elas ali separado. Chamaria as duas para conversar e mediar o conflito, chamaria todos os envolvidos para uma conversa, chamaria imediatamente as duas para uma conversa injusta, com mediação, conversaria com as duas separadamente, chamaria as duas para conversar sobre o ocorrido. Eu vou colocar mais um desafio para quem está respondendo. Naquele momento, o gerente ia iniciar uma reunião. E aí? Todo mundo chamando para conversa. Assumi que a orientação que dei causou confusão. Eu pedi para a funcionária da limpeza verificar se a sala da ACS estava vazia, mas não deixei claro como ela deveria falar com os colegas. Primeiramente, acalmaria os ânimos, depois conversaria individualmente com as duas juntas. Processo no SEI e chamaria alguém para mediar a conversa com todos os envolvidos. Ouviria as partes separadamente, aplicaria as penalidades cabíveis, podendo ser demissão, afastamento ou PAD. Chamaria a funcionária da limpeza e as duas para conversar. Acho que a conversa aqui está ganhando, né, Clariana? Tá. Tá todo mundo chamando ali, uma querendo meter porrada na outra para conversa. Mas eu gostei da polícia também, gente. É o que a gente gosta, né? Não é o que a gente deveria. Mais alguém, pessoal? Quer trazer aqui? Foram quantas já, Camila? Aqui foram 13, de 16 que acessaram o QR Code. Deixa eu ver aqui. Opa, não. Aqui. Pediria desculpas e chamaria todos para resolver o conflito. Depois, processo no SEI e encaminhar para o psicólogo. O que aconteceu foi grave e precisa ser tratado com responsabilidade. Conversaria separadamente. Beleza. Acho que tem duas respostinhas para entrar. Não sei se o pessoal está... Mas acho que a gente já pode... mandaria todas para a corregedoria. Aí duas respostas predominam, né? Uma é a conversa e a outra é lançar a mão ali de uma punição. Nós não vamos falar nada agora, o que foi feito, qual foi o desfecho do caso, nós vamos fazer a apresentação e aí a gente retoma isso depois.
Vamos lá. Então, gente, para contextualizar, por que inteligência emocional e gestão de conflito importa na saúde? Importa em qualquer lugar, mas porque mais especificamente na saúde, que é o nosso contexto. Porque, de um modo geral, no contexto da saúde pública, a gente está sujeito a mais riscos psicossociais. E aí, tem um dado aí da OMS que os profissionais da saúde estão entre os mais expostos a riscos psicossociais. Por quê? Porque a gente tem contato constante com a dor e com a morte, o ritmo e a intensidade de trabalho, principalmente em relação à saúde pública, a falta de recurso e suporte institucional, então, de um modo geral, a gente se sente um pouco isolado, né, nas nossas demandas, né, nas nossas necessidades, e os conflitos frequentes com os colegas gestores e usuários. Então, acaba exigindo ali, né, porque envolve uma questão de saúde, então alguém ali pode estar num risco iminente, então você precisa de tomar decisão mais rápida, envolve também julgamento moral, equilíbrio emocional constante, normas, valores e crenças frequentemente entram em conflito interpessoal e intrapessoal. A gente tem que prestar um serviço independente do que você acredita, né, independente do que você tem como valor e crença. Mas não quer dizer que a gente consegue, de fato, fazer uma total separação. Pode passar. Então, gente, o que é a inteligência emocional e por que ela importa? No livro Inteligência Emocional, do Goleman, ele fala que o sucesso de uma pessoa na vida pessoal, na vida profissional, não depende só do QI dela, né? Muito pelo contrário. Depende principalmente também da capacidade dela de lidar com as próprias emoções. E aí tem aquela frase que a gente até ouviu numa das disciplinas, que fala que as pessoas são contratadas por suas habilidades técnicas, mas são demitidas pelos seus comportamentos. Então, ela pode ter um currículo excelente, mas se ela não souber lidar com as emoções, isso pode levá-la à demissão. Então, ele fala também que a inteligência emocional, ela tem 5 grandes áreas de competência. Então, a primeira delas é a autoconsciência emocional. Então, eu consegui entender quais são as emoções que eu estou sentindo ali naquele momento. Identificar, né? É raiva, é frustração, é tristeza, né? Para eu entender como é que meu corpo está funcionando e para eu entender como é que eu vou lidar com isso. Para não chegar com uma emoção que eu já estava sentindo, talvez até uma emoção que eu estou trazendo comigo de outros campos da minha vida e acabar descarregando num paciente, num colega de trabalho, né? O autocontrole emocional, ele tem a relação com você controlar suas próprias emoções. Então, diante de um estímulo negativo, diante de alguma coisa que você precisa de uma função executiva mesmo, é um controle inibitório, diante de alguma coisa que você precisa se controlar, então você recebe uma emoção e tem uma tendência a agir impulsivamente. Se você fosse olhar só uma questão, aquele cérebro mais emocional ali, né, fuga ou luta, como é que você vai reagir em relação a isso? Isso também está muito relacionado com o nosso contexto, porque a gente vive, né, e aí ele até dá o exemplo das situações dos médicos que trabalham sob pressão, né, então você ali numa emergência, você precisa primeiro inibir esse primeiro impulso para poder pensar como é que você vai trabalhar a partir disso. A automotivação, então, como que a gente vai usar as nossas emoções para trabalhar a nosso favor, para a gente conseguir alcançar os nossos objetivos. E na saúde pública a gente precisa muito de automotivação, né? A gente está trabalhando com muita vulnerabilidade, muito estresse o tempo todo, muita escassez, né? Assim, a gente tem vivido muita escassez e apesar disso, a gente ainda está motivado para estar ali, a gente ainda está usando as nossas emoções para poder prestar um bom trabalho. A empatia, e aí a empatia, ela tem a ver não com se colocar no lugar do outro, mas a partir desse lugar que o outro está, como que eu pensaria estando nesse lugar, né? Então, o outro é o outro, ele tem uma outra história, eu não consigo sair da minha história para ocupar a história do outro, né? Mas eu tenho que pensar ele naquela história, com aquelas nuances, com aquele contexto dele socioeconômico, o que ele está passando ali. Para isso, a gente precisa perceber os sinais desse paciente, os sinais de medo, de angústia, e aí ajustando a nossa abordagem para a gente conseguir que o paciente confie na gente, para que ele fale do que está acontecendo, do que ele está sentindo.
uma escuta ativa e observar, claro, né, as expressões corporais, você precisa ler toda essa gama de interpretações, né, enfim, de manifestações ali pessoais, para você conseguir entender o que é que está acontecendo de fato. E, claro, habilidades sociais para você conseguir construir relações saudáveis, resolver conflitos e inspirar ou influenciar outras pessoas. E aí, nesse caso, existem até algumas ferramentas mesmo, né? Volta só um pouquinho, Camila. Algumas ferramentas que podem ser usadas. E aí, nesse caso, às vezes, essas habilidades, elas podem ser aprendidas e trabalhadas, né? Não é uma coisa que você tem ou você não tem, né? E aí, há ferramentas, e aí a gente vai dizer de alguma dessas ferramentas que podem ser usadas nesse intuito, né? De resolver conflitos, de inspirar e de melhorar as relações, principalmente no ambiente de trabalho. Pode passar, Camila. E aí, a inteligência emocional aplicada à liderança de equipes. Então, o que um gestor, né, se ele for pensar nesse lugar, gestor, enfim, um líder de uma equipe, desses conceitos da inteligência emocional, o que ele deveria pensar ou considerar? Então, liderar emoções antes de liderar tarefas. Então, ele vai partir do pressuposto que ele está lidando ali com pessoas, e aí são as emoções dele e as emoções das pessoas, do que pensar tudo como uma lista de tarefas em que você delega e aguarda, né? Conduzir conversas difíceis não é facultativo, é obrigatório. Conduzir conversas difíceis é uma coisa que o líder vai precisar fazer, não dá para ele se furtar disso. Mediar conflitos internos também, manter a equipe motivada mesmo sob pressão, e reconhecer o impacto emocional das decisões. E aí tem a fotinha aí que não apareceu, mas a expectativa é de quase que um super-humano, né? Porque dá conta disso tudo, com as próprias questões de inteligência emocional, e aí a realidade é que ele está sempre sobrecarregado, atarefado e nervoso, e com essas coisas chegando. Então, é esse equilíbrio aí que ele tem que dar conta. E aí, agora, Camila, próximo, Camila. Agora é você, né? Vai falar um pouquinho sobre o conflito. E aí, ainda, né, nessa perspectiva de inteligência emocional, a gente tem esse modelo, que, na verdade, é um processo de avaliação de habilidades emocionais, muito embasados pelos conceitos, né, que o Goleman, que é esse estudioso e que está na bibliografia, traz, que são algumas competências, né, como desde das primeiras aulas lá da Mabel, a gente está discutindo a questão da competência. Então, ele traz essa parte das competências interpessoais como uma das características dessa inteligência emocional aplicada, né, aqui, no caso, para a gestão de conflitos. Então, ele fala de algumas competências. Quais seriam elas? E aí, acho que é muito interessante, ao ouvir, né, a gente, enfim, dispor sobre essas competências, de vocês também já fazerem o processo, o quanto no local de trabalho de vocês colocam essas competências em prática também. Então, uma delas seria essa assertividade, que vem no ponto de expressar opiniões e necessidades de forma clara e respeitosa. Então, de você ali, nas suas colocações, ser assertivo, trazendo essa comunicação efetiva, mesmo em situações, né, como a Clariana trouxe, mesmo em situações difíceis. O outro seria o conforto social, que vem, né, nessa parte de sentir-se à vontade em diferentes contextos sociais. Isso, trazendo a aplicação da saúde, é importante para adaptar em diferentes ambientes de trabalho. Acho que esse conforto social, ele também está muito relacionado com o quão à vontade você, enquanto gestor, mas bem como a sua equipe, se sente segura, confiante, em que ela pode expressar ali a sua opinião, né, no local em que ela se encontra, bem como a adaptabilidade a essa situação. Então, acho que ano passado, né, saiu um monte de matéria falando, e aí naqueles posts de rede social, a gente via falando assim, se você é amigo, que
equipes em que os colegas de trabalho são mais que colegas, são amigos, elas rendem, produzem mais. E eu acho que está muito nesse local, né, de se sentirem mais confortáveis e seguras nesse ambiente de trabalho, o que propicia a pessoa a emitir sua opinião, a não ter tanto medo de errar, né, e ser julgada a partir daquilo. Então, criar esse ambiente e atuar, né, nessa competência desse conforto social, auxiliaria aí na melhor performance, né, pensando em equipe. A empatia, que é justamente compreender e partilhar sentimento dos outros, mas muito esse olhar de onde o outro está, em qual a condição que ele se encontra, né, naquele ambiente de trabalho, aquela atitude, por hora, efusiva, embativa, reativa, né? Tentar compreender um pouco aquele momento de vida, então olhar com esses olhos, né? E isso vai tanto da relação dos pacientes, do profissional com o usuário, mas também entre os colegas. A tomada de decisão, que vem muito nessa perspectiva de formular e observar as escolhas, né, em situações mais problemáticas, e envolver outros nessa solução. Então, não, acho que aqui traz um pouco da perspectiva da horizontalidade dessas relações, né, para essa mediação de conflitos. E as características da liderança, né, que a própria Clariana já trouxe, que vai repercutir especialmente na influência e na motivação das pessoas para objetivos em comum, né? O quanto ali aquela característica de liderança pode apoiar tanto na prevenção, né, de desfechos negativos em conflitos mais complexos, mas também quanto a uma assertividade, né, nessa resolução de conflitos. Então, aqui, essas competências interpessoais, de um modo geral, a gente pode pensar ela na aplicação como um elemento estruturante, né, na manutenção, tanto na formação, manutenção e mediação de equipes. Então, pensar competências, até mesmo numa característica preventiva de conflitos, é importante quando eu penso como eu faço a gestão dessa equipe, mas também que elementos são importantes para montar uma equipe, né? Uma equipe que vai ali ter essa boa relação e criar esse ambiente seguro, e prevenindo, né, enquanto mediando esses conflitos. E aí, quando a gente pensa em conflito, a gente vê duas visões que podem ser adotadas, né? Uma visão mais tradicional, tendo uma interpretação que conflito é sempre ruim e que deve ser evitado a qualquer custo, né? Que ele é um erro ou uma falha no processo de gestão, por isso que teve o conflito, e que ele deve ser suprimido imediatamente, enfim, ou escondido, né? Quando tem um conflito mais grave, que isso pode afetar, enfim, a reputação da empresa ou da equipe. E tem uma visão mais interacionista, né? Que justamente tem um olhar ampliado de possibilidade de crescimento mediante esse conflito. Então, que o conflito ele pode reverter em alguma etapa de aprendizado, né? Desde que bem mediado. Então, os autores eles trazem a estruturação, né, dessa visão interacionista muito nesse olhar de identificar as situações e as emoções envolvidas, por isso é importante ter um embasamento aí do que é e de como se estrutura essa inteligência emocional, né, para que essa intervenção ela seja assertiva e tenha os desfechos esperados, que cause ali um crescimento, né, seja uma etapa de crescimento e transformação de conflito em aprendizado. E isso só é possível, né, se a gente observa o conflito como esse espaço fértil para um aprendizado ali envolvido. Interessante destacar que essa visão de conflito, essa visão interacionista, né,
fica muito difícil de ser colocada em prática quando ela parte apenas do gestor ou de parte da equipe. Então, por isso é importante essa temática de conflito estar presente, né, no cotidiano, seja nos diálogos diários que a equipe tem, seja como tema de educação permanente, para que haja cada vez mais esse entendimento de que em ambientes que trabalham, né, com temas complexos, com processos complexos, como é o setor saúde, os conflitos são inevitáveis. Então, cabe ali a parte da gestão entender como manejá-los, né, da melhor maneira possível, tendo isso como um elemento estruturante na formação de equipes. Então, aqui, quando a gente fala de mediação de conflitos, quais seriam, né, essas práticas importantes para que ele tenha aí um desfecho que reverbere em um aprendizado e quando, como no caso ali da ACS, né, muito grave, que evolui para uma agressão física, seja evitado de uma forma estruturada de prevenção. Então, é importante a escuta ativa e a validação emocional. Então, é muito, né, ali no dia a dia, o gestor sempre atribulado com muitas coisas, ele ser muito reativo às demandas, né? E essa assertividade, essa atuação, né, estruturada, ela demanda de uma escuta ativa, que muitas vezes é você segurar a sua onda e realmente ouvir o que o outro tem para dizer, né? Bem como isso está presente também em técnicas de aconselhamento, né? Tanto por parte de profissional e usuário, mas também em relação entre colegas profissionais, que é essa validação emocional, né? Porque a partir do momento, enfim, a pessoa, eu estava muito estressada, porque, enfim, estou numa semana difícil de trabalho, e aí a sua devolutiva não vir como uma normativa, do tipo, mas independente de como você estava, você não pode agir assim. Não, é de você, eu entendo que você esteja, né, em uma semana difícil, mas e aí completar ali, favorecendo, né, intensificando esse diálogo. Separar... Camila, Oi. 5 minutos, tá? Ai, meu Deus, tá bom. Separar as pessoas do problema, né? E isso é entender que esse diálogo, e até mesmo ali, mais para frente a gente vai falar de feedback, é uma ferramenta de trabalho, então ali você está num ambiente profissional e é importante ter essa validação. Trabalhar sempre com perguntas abertas e exploratórias, né, para justamente possibilitar essa escuta qualificada, a construção conjunta de soluções, né, a verticalidade da tomada de decisão, especialmente quando a gente está falando de relações humanas, ela pode ter um desdobramento não tão positivo, então trazer os atores daquele conflito para pensarem junto em soluções contribui, né, para maior sucesso nesse desfecho, acordos claros e acompanháveis, o acompanhamento pós-mediação e o encaminhamento formal em casos graves. Rapidamente, a mediação de conflitos ela é uma ferramenta para a gestão de conflito, assim como outras ferramentas, né? A própria comunicação não violenta também pode ser uma ferramenta, então é impossível falar ela nos últimos 5 minutinhos. Boa. E aí, pensando um pouquinho também nessa gestão de conflitos, né, a gente observa que a comunicação é um elemento muito importante, aqui colocada como a ponte da liderança emocional, porque ela envolve elementos, diversos elementos, né? Então, quem está emitindo essa comunicação, a pessoa que está recebendo, qual a mensagem que está sendo dita, entendendo que não é só comunicação verbal, né? Ela é um processo social e contínuo não linear que vai incluir a comunicação não verbal também, palavras, gestos, olhares, emoção, aquele sentimento, a tal da energia, né? Quando você chega assim no lugar e fala assim, nossa, não me senti tão confortável, enfim, isso vai influenciar na comunicação. Os códigos que estão sendo passados, né, seja com o corpo, com o olhar, o canal, se é uma comunicação que está ocorrendo de uma maneira formal, em um processo de SEI, por exemplo, ou apenas de um jeito informal ali, numa conversa entre pares,
o contexto ao qual essa comunicação está acontecendo e o ruído que pode e é bem comum, né, nesse processo de trabalho acontecer. Então, a gente ali até realça, né, que várias reclamações no campo da saúde, enfim, pelos usuários, pelos colegas, são feitos, especialmente ali nos usuários, não pelo que está sendo, não pela competência técnica, né, do profissional, mas especialmente há problemas de comunicação, a forma que ele falou, né, o contexto, enfim, que foi falado, e lembrando aqui as funções dessa linguagem, né, na saúde, que vem muito nessa perspectiva de não apenas de informar, né, mas muitas vezes de convencer, de orientar. Em aconselhamento de saúde, a gente vê muito isso, né, quando um usuário está numa prática que não é, enfim, embasada, que não é interessante para a saúde dele, a gente tem um papel ali de convencimento e a comunicação é o meio para isso, né, bem como essa função expressiva de transmitir emoção, acolhimento, empatia, né? E muitas vezes em cenários em que a gente tem uma sobrecarga de trabalho, um ambiente emocionalmente tenso, né? Bem como falta de clareza na transmissão de ordem, essa comunicação com certeza vai sofrer uma influência negativa, né? E reconhecer esses fatores humanos na gestão de conflitos. Então, pensando nesse lugar, né, nessa cadeira de líder, esse reconhecimento emocional do seu autoconhecimento, bem como de reconhecer a sua equipe, né? Ser sensível ao perceber o estado da equipe, o momento de pressão externa, saber filtrar. Acho que o gestor em saúde tem muito esse papel de filtrar, né? Às vezes ele está lá por uma hierarquia sofrendo muita pressão, mas se ele leva essa pressão toda de maneira verticalizada para a equipe, isso pode impactar muito nas entregas e nas metas ao qual estão acordadas. Então, saber filtrar isso, né, e levar o recado de uma maneira mais empática é um grande desafio na gestão. Uma comunicação respeitosa e clara, saber mediar isso, né, com base em princípios, entendendo ferramentas e processos de avaliação também é importante, além desse processo de coordenar, né, de forma ética, colaborativa e resolutiva toda a sua equipe. Então, ali, em alguns resultados no Mentimeter, vocês até trouxeram, né? Reconhecer que a forma que a gerente falou não foi tão correta. Então, a gente vê que esses pontos, né? Faltou liderança e inteligência emocional ali na gerente, o que poderia ter prevenido aquele tipo de conflito. Mila, o tempo de vocês acabou. Eu vou pedir para vocês finalizarem, encaminha para o fechamento, tá? Mais 2 minutinhos, faz um fechamento com uma lógica aí, numa sequência, tá bom? Tá bom. Clariana? Então, só para terminar, tem vários slides que eles ajudam a explicar, né, e a embasar o que a gente está falando, uma aula impossível de ser dada em meia hora. Então, a gente tem fatores organizacionais, então, uma forma de se organizar a sua equipe e o seu local, que eles podem agravar conflito ou amenizar conflito, né? E aí tem a ver com a própria a condição de organização do local de trabalho que você está. Então, quanto mais organizado, quanto melhor a participação, enfim, o diagnóstico organizacional, que são esses instrumentos, os próprios instrumentos de gestão, que eles ajudam, então, também a amenizar esses conflitos. Pode passar, Camila. Então, as estratégias práticas para o gestor, que eu acho que isso é importante para a gente também, né? O que faz? Então, roda de conversa, feedback contínuo, capacitação da equipe, uma mediação preventiva e canais seguros. São todas coisas que a gente já conversou. É importante que nessas rodas de conversa, nessa mediação preventiva, não haja essa relação que seja hierarquizada, né, que seja uma relação mais horizontal, que as pessoas tenham capacidade ali de fazer uma cogestão, né, então colegiados ali para tomar decisões, para eles se sentirem como parte da equipe, e ter um ambiente seguro também, né, para poder dizer ali das suas questões, seja em contextos em equipe ou individualmente com o líder, por exemplo, ou com o próprio colega, se foi esse o caso.
Então, a conclusão: liderar é gerir emoções, além de gerir emoções, relações, além de gerir processos. Não é só gerir processos, né? A inteligência emocional e a comunicação são ferramentas estratégicas para a prevenção de conflitos e fortalecimento das equipes. Conflitos bem geridos promovem crescimento organizacional e segurança emocional. Então, a pergunta final para o encerramento, vou deixar a pergunta para vocês. Vocês acham que quem respondeu, ou enfim, quem não respondeu, a opinião de vocês em relação a esse caso mudou, ou então vocês tiveram uma reflexão diferente em relação a esse caso que a gente apresentou, depois do que a gente falou? Alguém quer complementar? Eu espero que ninguém mais queira chamar a polícia. Alguém quer saber o que aconteceu? É um caso real. É um caso real, gente. E a gestora é esta pessoa que vos fala, então eu vou explicar para vocês o contexto. O comando foi dado na escada do centro de saúde, enquanto eu estava descendo para uma reunião da Comissão Local de Saúde. E aí estava o centro de saúde um caos, com a população me chamando para começar a reunião, e ao mesmo tempo um professor que precisava dar uma aula e não tinha sala para ele poder dar aula. E o meu comando foi muito parecido com esse que está escrito mesmo, né? A pessoa perguntando para mim, onde é que eu coloco os alunos e o professor? E aí, pegando café ao mesmo tempo, vamos levar. Eu falei, olha se a sala da SES está vazia, se estiver vazia, pode colocar lá. Se não estiver vazia, coloca na minha sala. E o pessoal tem um certo apego, né, pela questão dessa coisa da sala, da gerente, não quis colocar na sala da gerente. Quando a faxineira viu que as meninas, as ECS, estavam lá, ela falou, Clariana pediu para vocês saírem porque os alunos vão vir para cá. E aí uma falou, eu não vou sair porque eu tenho produção para digitar. A outra não respondeu nada, mas a faxineira saiu, ela saiu atrás da faxineira. Então, assim, moral da história. Existia um conflito anterior que eu desconhecia, né? Então, quando eu fui fazer toda essa conversa para mediar esse conflito, ela falou, não é a primeira vez que isso acontece. E aí eu percebi, depois disso, então, assim, não agir preventivamente, que, na verdade, aqui se tratava de um escalonamento de um conflito que já existia, né? Então, assim, teve advertência por escrito, sim, então teve que ter punição, né? E aí foi muito difícil delas entenderem qual que foi o motivo dessa punição, e a minha, talvez se eu já tivesse tido essa aula, eu teria agido diferente, confesso para vocês, mas naquele momento, fiz a escuta de uma empresa terceirizada, então a escuta da faxineira foi feita, a escuta da CS foi feita, depois nós fizemos uma conversa, uma escuta das duas juntas, que não surtiu um efeito legal, mas eu acho que, assim, posteriormente, ela fluiu, funcionou. Isso tinha uma frase em inglês que eu acabei não mudando, assim. E aí as nossas referências. Isso aí, na verdade, era um agradecimento. Mas essa frase é interessante. A gente não vê as coisas como elas são, a gente vê as coisas como nós somos. Isso, exatamente. Né? É uma frase que fala sobre isso. Isso é bem interessante na perspectiva do conflito e de várias outras coisas. Finalizaram? Finalizando. Passamos uns minutinhos, mas por um motivo justo. Parabéns ao grupo. Deu para perceber claramente que vocês se esforçaram, enfim, fizeram uma busca bem feita, trouxeram algumas questões da gestão de conflitos e da mediação de conflitos. Quero perguntar para quem não falou, tá? Camila e Clariana não, agora perguntar para Cláudia, Maria Helena, Valine e Álvaro. Vocês têm algum contraponto ao modelo proposto pelo Daniel Goleman? Professor, peraí, Pode só um falar. pouquinho. Estou vendo aqui a Cláudia falando, né? Fala-se muito na diferença entre chefe e líder, nas qualidades e algo a mais que o líder apresenta. No entanto, os conceitos precisam ser utilizados com capacidade de inteligência emocional e inteligência artificial. Sim. Não dá para colocar no chat GPT não, viu? É uma pergunta. Se não tiver feito, não tem problema.
Na hora que eu fiz a leitura de um dos outros materiais que estavam lá, ele faz uma comparação entre o que o Goleman fala e as outras escolas, os outros modelos, né? E tem uma coisa que eu achei muito interessante, que tem um modelo que vai trabalhando mais, ele chega na questão da inteligência espiritual. Ele vai até a inteligência espiritual, que seria o modelo, seria o mais avançado para você se entender o outro e fazer ter essa possibilidade de fazer uma relação, uma gestão de conflitos melhor. Eu achei isso muito bacana, assim. Então, tem vários modelos, assim como você apresentou para a gente nas outras aulas, né? Nada é certo, então tem vários modelos, e as meninas apresentaram um desses modelos. Eu achei isso muito bacana, assim, achei o material muito rico, gostei muito. Perfeito, Maria Helena. Tem vários contrapontos e modelos, e essa é a ideia mesmo, tá? A gente escolhe um para trabalhar e vocês trouxeram muito bem. Inclusive, essa diferenciação ficou muito clara, né? Do que é a gestão de conflito, do que é a mediação de conflito, que são coisas diferentes. Eu vou pausar aqui para a gente fazer o próximo grupo e a gente fazer nosso debate, tá? Esse é um tema que tem vários contrapontos que são interessantes da gente discutir, porque hoje em dia se fala muito em inteligência emocional, muito. E ela tem várias camadas aí dentro, né? Então, para a gente poder evoluir nessa discussão, mas respeitando aí, né, o próximo grupo, eu vou só ler primeiro aqui os comentários. Hoje temos gestores que não apresentam a sensibilidade para entender o lado emocional dos processos. O emocional é o processo da alma. Falou quase uma frase aqui para colocar em o emocional é o processo da alma. Cláudia, no seu sobrenome, mas enfim, dá para marcar a frase na BNT aí. A Valine acha que na hora do conflito é difícil você ter inteligência emocional, avaliar o todo e ainda ter todos os sentimentos e ações necessárias. Perfeito, Valine. É nisso que eu quero conversar um pouquinho com vocês, né? Na prática, no sangue quente, como é que a gente consegue fazer isso, tá? Vamos fazer o seguinte, próximo grupo tá aí, grupo 4. Quem é do grupo 4? Tá todo mundo, eu acho. Me falem os nomes, por favor. Cristiane, Daniel, Gisele, Igor, Leia e Lidiane. Ok. Então, vamos lá. Cristiane tá aí? Fala comigo, tá aqui, dando um joinha. Daniel? Cadê o Daniel? Ok, tô aqui. Perfeito. Gisele? Oi, tô aqui. Ok. Igor? Aqui. Leia? Aqui. E Lidiane? Eu. Minimamente, vocês me abram essas câmeras na apresentação do grupo de vocês, né? Tô aqui com minha câmera aberta, minha cara vista, quero vê-los. Vocês não sabem como é ruim, é solitário dar aula para câmeras fechadas. Então, colaborem com seus colegas, tá bom? Quem é que vai apresentar? Quem começa? Vamos lá, então. Mesma coisa, vocês têm 20 minutinhos. Quando faltar 5 minutos, eu aviso para vocês, tá bem? Podem começar. Só um aviso para quem está sem câmera, gente, sem problema, tá? Obviamente, quem tiver conseguir abrir, ok. Quem não puder, não tem problema, tá bom? Vamos lá. Isso que eu ia lhe avisar, professora, porque minha câmera ela só funciona quando quer. E hoje já não Sem foi. Por problema, isso que eu não vou só para conseguir. quem puder. Quem não puder, por algum motivo também, às vezes está no trabalho, alguma coisa assim, tá tudo certo. Tá, eu vou começar a apresentação do grupo 4. Boa noite a todos. O grupo 4, né, vai falar um pouquinho sobre gestão de conflitos na área da saúde. Tá todo mundo me escutando bem? Estamos sim. E o nosso grupo ele é formado pela Cristiane, pelo Daniel, por mim, Gisele, pelo Igor, pela Leia e também pela Lidiane. Então, a gente começou trazendo aí uma situação, né, que aconteceu, e aí é mais para que a gente possa se situar de fato e ver mais ou menos como que acontece aí os conflitos aí na área da saúde. Consegui visualizar, né?
tarde de 30 de dezembro aí de 2024, né, em um plantão da tarde com alta rotatividade de pacientes, né, com admissão, com alta hospitalar, com transferência, técnica de enfermagem fulana de tal percebeu que sua carga de trabalho estava desequilibrada após as altas e novas internações, né? Sem comunicar formalmente, ela realocou um paciente acamado para a colega Ciclana do Carmo, e Ciclana do Carmo, pega de surpresa, sentiu-se aí injustiçada e levou o caso à enfermeira responsável aí do plantão, Beltrana de Souza, que também não havia sido avisada aí da realocação, né? A tensão estourou aí na sala de enfermagem quando a fulana de tal repetiu críticas à forma copia e cola de distribuir aí os pacientes, gerando desconforto em público, né? Cicrano Pereira, supervisor, né, foi acionado para mediar aí o impasse e assegurar que as normas aí, no caso, fossem aí respeitadas, né? Uma situação hipotética e a gente vai trabalhar um pouquinho em cima dela para a gente ver mais ou menos como é que acontece aí a gestão de conflitos, né? Trazendo conceitos, trazendo diferenças, trazendo também como que é essa gestão de conflitos aí na área da saúde. E para isso a gente tem que, né, entender um pouquinho, né, de como que acontecem os conflitos, diagnosticar, intervir, né, prevenir também. Pode passar. Como primeiro ato, a gente precisa entender, né, o porquê que aquele conflito aconteceu. E primeiramente, né, para a gente entender um pouquinho de conflito, a gente trouxe aqui um conceito, né, que o que é conflito? Conflito vai ser um processo que começa quando uma parte percebe que a outra parte afetou negativamente ou está prestes a afetar negativamente algo que a primeira parte aí valoriza de fato. E aí a gente tem duas visões aí de conflito, uma visão mais tradicional e uma visão aí interracionalista. Na visão tradicional, ela fala que o conflito ele é uma coisa negativa e que deve ser aí de fato evitada, visto como uma falha de gestão devido à má comunicação e à falta aí de confiança do grupo em si, né, que gerou o conflito. E aí essa visão tradicional, ela traz uma visão do conflito como de fato uma falha, um erro que deve ser evitado. Já a visão interracionalista, ela vê o conflito como um benefício, né, que pode promover aprendizado e melhoria de desempenho, se caso for gerido de forma construtiva, né? E aí ela traz essa visão, de fato, do conflito, né, como uma oportunidade para promover aprendizado e que isso, de fato, isso quando for bem administrado, né? E esse conflito, ele pode gerar, né, se bem administrado, aí, de fato, uma melhoria de desempenho, que também podem ser coisas que podem ser construtivas aí para as instituições, para os colaboradores, aí para os próprios profissionais. Pode passar. E aí a gente fala, né, a gente entende que a gestão de conflitos ela é crucial, mas por que de fato ela é crucial, né? Porque ela, né, traz impacto direto no ambiente de trabalho, na saúde emocional e nas relações interpessoais. Quando a gente fala aí de ambiente de trabalho, a gente não fala de um lugar que é livre de emoções, né? Nós não somos máquinas, somos seres humanos, né? E ser humano ele é complexo e cheio de emoções. E as emoções elas vão estar presentes em todas as interações humanas, inclusive no ambiente de trabalho. E é isso que traz graça, né, para as nossas interações, né, as nossas emoções de fato. E no ambiente de trabalho não vai ser diferente, né? E aí a falta, muitas das vezes, da inteligência emocional, ela pode trazer esse impacto no ambiente de trabalho. Hoje se entende que as emoções elas têm impacto, né, no desempenho das pessoas, no desempenho dos colaboradores, e por isso que a gente usa, né, a gente usa e trabalha com a inteligência emocional como uma aliada no processo de gestão de conflitos, justamente para que a gente possa entender e administrar conflitos não só nossos, mas também dos nossos colaboradores, né, das pessoas ali em que geralmente a gente gerencia. Tem uma frase, né, que inclusive o grupo anterior também falou, que fala assim, contratação por habilidades técnicas e demissão também por comportamento, né? E aí, geralmente é como que funciona, né? A gente faz contratação geralmente pelas habilidades técnicas da pessoa e a gente geralmente demite justamente por conta de comportamento. Só que isso pode refletir aí
os impactos que são negativos aí das críticas, né, inadequadas que surgiram para os colaboradores ou para o gestor, e também de conflitos que podem ser mal geridos, né, por conta da falta da inteligência emocional aí presente nessas situações. Pode passar. Quando a gente fala de conflito na área da saúde, a gente já fala um pouquinho de uma forma um pouquinho mais complexa, porque a gente sabe, né, todos que somos aqui profissionais da saúde, a gente sabe que o nosso ambiente de trabalho, ele está sujeito a constante desafio, né? Os profissionais da saúde, eles estão, ao mesmo tempo que eles trabalham num ambiente de alta complexidade, dinamismo, eles sofrem constantes desafios ali, tanto interpessoais, como também da própria instituição, trazida aí pelos próprios pacientes e familiares, né? E aí, esse setor aí de complexidade, dinamismo, de constante desafio, ele pode trazer, né, surgir tensões, problemas e conflitos aí entre os diversos atores que são envolvidos. E a gente sabe que na nossa área, né, são diversos atores mesmo, né? A gente tem os nossos próprios colaboradores, né, os nossos próprios colegas de trabalho, a equipe multiprofissional, a gente tem os próprios gestores, a gente tem os pacientes e seus familiares, então são vários atores aí que são envolvidos dentro aí de uma assistência à saúde. Tem locais que são mais tranquilos do que outros, né? Mas mesmo assim não deixa de ser um setor que seja complexo, né? A área da saúde não deixa de ser uma área complexa como um todo. Pode passar. E às vezes... Não, volta, por favor. Desculpa. E aí, a gente trabalha geralmente sujeito a constantes desafios, né? Também um ambiente que é tenso, muitas das vezes, também com sobrecarga de trabalho, né? E isso também com ritmo de trabalho que é muito acelerado, isso traz consequências para o trabalho, para a gente, e também para os conflitos, né, presentes. E também, muitas das vezes, a falta de apoio da própria instituição, dos colegas ali, eles podem interferir ali nessa gestão de conflitos, nos conflitos ali do setor. Pode passar. E aí a gente vai para o ato 2, né, que é diagnosticar de fato ali como que aconteceu esse conflito, qual foi a causa, né? E a gente tem as principais causas aí, fatores que podem contribuir aí para fato ocorrer conflitos, né? A gente tem os problemas de comunicação, né? A má comunicação, ela pode ser uma fonte significativa aí de conflitos, né? E fala, né, num das referências que a gente teve, que muitas das vezes, né, uma parte considerável aí das reclamações de pacientes, ele não está associado à falta da competência clínica, competência técnica da pessoa, mas por conta realmente de problemas de comunicação, né? E a gente entra aí nesses problemas de comunicação como geradores aí de conflito. A gente também tem a questão do desequilíbrio e da complexidade aí dos sistemas. Nós, como seres humanos, nós vivemos dentro de vários sistemas e quando a gente presta assistência à saúde, né, na área da saúde, não é diferente, né? A gente ali está englobado por um sistema e muitas das vezes sistemas que são complexos, né? Que envolvem vários atores, como pacientes, familiares, profissionais da saúde e gestores. E aí a gente acaba que muitas das vezes esses sistemas complexos eles podem impactar na nossa comunicação, né, trazendo falta de comunicação clara e eficiente, podem também acabar afetando um outro sistema por conta da interdependência, e também podem trazer mudanças constantes, e essas mudanças constantes, elas podem, por mais que possam até ser pequenas, elas podem acabar criando um efeito cascata, né, e gerando conflitos aí maiores e que acabam impactando e gerando conflitos bem maiores. E a gente também tem os riscos psicossociais e o estresse laboral, né, como a gente da área da saúde vive em constante desafio, né, a gente pode aí de fato viver situações que são mais vulneráveis, né, principalmente de riscos psicossociais, porque como foi dito já anteriormente até mesmo, nós estamos aí em contato com doenças e com morte o tempo todo, né? Falta de equipamentos e também de materiais que são adequados para a gente prestar nossa assistência à saúde. E também o ritmo e a intensidade do trabalho. Tudo isso pode afetar a nossa saúde, né? Como pessoa, profissional, trazer riscos psicossociais e também trazer um estresse aí laboral. Pode passar.
Se alguém quiser contribuir também do grupo, a gente pode ficar à vontade, tá? Eu só tô seguindo. E aí a gente começa a falar um pouquinho sobre estresse e conflito na saúde, né? E isso pode ser gerado por vários motivos, como a gente já viu. Na saúde, a gente faz avaliação, tomada de decisão e julgamento ético o tempo todo, por conta do setor ou do local em que a gente está ali alocado. A gente vive, muitas das vezes, um estresse ocupacional, né? E esse estresse ocupacional, muitas das vezes, tem relação com o burnout, né? Com realmente o cansaço extremo, excessivo, emocional. E a gente também, muitas das vezes, né, sofre de assédio moral e também conflitos que são mal geridos dentro da nossa própria instituição em que a gente trabalha, em que a gente está alocado, né? Não só vindo de gestores, né, mas também de próprios colaboradores, própria equipe em questão, o próprio também paciente, familiares, né? E aí a gente teve mais essa ação de pressão também, aí, pressões pela pandemia, né, por conta da exigência aí de desafios sem precedentes, aumento aí das horas de trabalho, o combate aí a uma doença desconhecida, né, o medo por isso, a escassez também de recursos, né, e também o isolamento social. E tudo isso trouxe alguns medos, trouxe algumas incertezas, com relação a mudanças, com relação à vida, e tudo isso pode, de fato, causar, né, um estresse aí ocupacional. Um exemplo disso foi tudo que aconteceu aí na Covid, na época da pandemia. Pode passar. E aí, como a gente fala um pouquinho de sistemas, né, a gente tem algumas mudanças também que podem ser contínuas aí no setor de saúde. E aí, muitas das vezes, por conta dessas mudanças contínuas, a gente precisa fazer a gestão da resistência à mudança. Porque mudança, muitas das vezes, ela traz medo, principalmente para os colaboradores. Então, a gente precisa também fazer essa gestão de mudança para ajudar, né, a trazer um desempenho melhor para os colaboradores, né, para os trabalhadores profissionais, e também ajudar a evolução constante, né? A gente também tem as forças aí de estabilizadores que são internas, que podem causar o estresse e o conflito na saúde, que é a falta de gerenciamento participativo, fragilidade nos sistemas de informação, né, que afeta aí a comunicação, despreparo aí dos recursos humanos para as novas funções, e a falta também de mecanismos de avaliação e de controle ali da assistência, né? E muitas das vezes também o medo da mudança. As pessoas, elas temem o medo aí da perda da segurança, né, da competência, do relacionamento, da direção também do território. Muitas das vezes, como eu falei, a mudança constante, né, ela traz aí, de fato, o medo, a insegurança. Então, muitas das vezes, os profissionais, né, eles sofrem com esse medo de mudança e acabam tendo estresse e conflito aí de saúde. Pode passar. A gente tem alguns tipos de conflito aí que são comuns na área da saúde, que são os conflitos interpessoais, né, entre membros de equipe, de fato, até porque a gente trabalha com equipes multiprofissionais, que a da enfermagem trabalha com a equipe de enfermagem, inclusive a gente trouxe um exemplo aí de um conflito aí dentro da equipe de enfermagem, e podem surgir de fato, né, aí na nossa prática profissional. As divergências também sobre a conduta médica ou de procedimentos, conflitos entre a equipe de saúde, também pacientes e familiares, né? A gente vê muito isso na prática. Discrepâncias também na relação com fornecedores também. Confrontos aí na hierarquia e diferença de opiniões sobre gestão e práticas também que são administrativas. E também conflitos que são decorrentes aí de questões éticas e também morais, né? Onde tem normas de conduta, valores e crenças que podem gerar, acabando divergências, acabando de gerar também atritos. Pode passar. E aí a gente fala um pouquinho de contexto dos conflitos na saúde, né? Que muitas das vezes esses conflitos eles surgem por conta de transformações rápidas, né? Na epidemiologia, na demografia do conhecimento, interação contínua também dos profissionais, paciente, família e comunidade, que pode gerar tensões e também conflitos devido a interesse e às necessidades diversas aí que cada um tem. E também impactos de não gerenciamento que seja, de fato, eficaz no clima organizacional e na qualidade do atendimento, aí, de fato, do paciente.
Pode passar. Agora eu vou continuar a falar da Gisele, vou tentar ser rápida. Agora que a gente já compreendeu, né, o que são conflitos e como a gente pode diagnosticar ficar esse conflito, a gente tranquila. precisa olhar. Tá Vocês escutando? têm mais 14 minutos, tá? Tá tudo tranquilo. Não, mas eu acho que eu não vou usar tudo, não, espero. Então, a gente já compreendeu, né? Agora o que é um conflito e como a gente pode diagnosticar. Então, a gente tem que olhar com atenção para um fator que é muito essencial na hora de intervir, que são as emoções. Elas são a base, né, do nosso comportamento e elas impactam na nossa capacidade de comunicação e resolução de problemas. Quando a gente está diante de um conflito, é comum que a raiva, que a ansiedade, que a frustração, ela domine o nosso julgamento, dificulte a escutativa e a tomada de decisão. A raiva, por exemplo, ela surge, às vezes, da sensação de justiça, quando a gente se sente ameaçado, e a ansiedade, ela compromete muito a nossa clareza cognitiva, porque isso deixa a gente transtornado, né, na hora de um conflito, e a gente não sabe nem como agir corretamente nesse momento. Diante disso, vem a importância do termo... Pode passar. Do termo inteligência emocional. A colega já falou, então eu não vou falar muito detalhadamente, vou falar o que eu já tinha preparado mais ou menos. Ele é um conceito que traz a seguinte proposta, né? Que é a capacidade de reconhecer nossos próprios sentimentos e a dos outros, e de nos motivarmos e de gerenciar bem as emoções dentro de nós e em nossos relacionamentos. Parece ser uma coisa muito fácil, né? Mas na prática e no conflito é muito difícil, é um hábito que a gente tem que criar. E na saúde, você tem que aprender a lidar com pacientes que estão em sofrimento, você tem que aprender a mediar conflito entre profissionais, você tem que tomar decisões sob pressão, você tem que aprender a criar um ambiente que é empático, né? Ele é um termo novo e ele é apoiado em 4 pilares de inteligência emocional. Alguns autores, né, e como a colega falou, utilizam 5 competências, mas eu pesquisei que no contexto educacional e empresarial, ele normalmente é separado em 4 competências, que seriam autoconsciência, autogerenciamento, consciência social, gestão de relacionamento. Nesse modelo mais empresarial, eles utilizam a motivação como uma qualidade transversal, né, dentro do autogerenciamento. Nas primeiras dimensões, que são as competências intrapessoais, elas dizem respeito ao nosso domínio interno, né? Que é saber identificar, controlar nossos impulsos, gerenciar a raiva e a ansiedade e ter flexibilidade para lidar com situações difíceis. A segunda dimensão, que são as competências interpessoais, elas falam sobre como a gente se relaciona com o outro, que inclui a empatia, a escutativa, essas coisas. Falando agora sobre essas intrapessoais, que são as que estão no slide. A autoconsciência é a nossa capacidade de reconhecer e entender as próprias emoções, os gatilhos e a forma como isso influencia o nosso comportamento. É o primeiro passo da inteligência emocional, é como você consegue identificar o que você está sentindo e por quê. E parece que é muito simples, mas lidar com a emoção, com o que a gente está sentindo na hora da gestão do conflito é muito complicado. O autogerenciamento é a nossa capacidade, né, complementando, de lidar com as emoções de forma saudável. É controlar o nosso impulso e adaptar a mudança corretamente. Nas competências interpessoais, a gente passou. Nas competências interpessoais, a gente tem a consciência social, que nada mais é do que a empatia, que é a capacidade da gente perceber e compreender a emoção do outro, mesmo que elas não sejam verbalizadas. É ouvir, é saber o que está nas entrelinhas, é entender quando alguém está sobrecarregado, é perceber a angústia de um paciente, é a gente compreender e ter empatia pelo que o outro sente. E a gestão de relacionamentos é a nossa habilidade de construir, manter e fortalecer relações saudáveis. É saber se comunicar bem, resolver conflitos e cooperar com os outros. É uma prática diária de você manter uma boa relação, de você ter uma boa comunicação, de você saber resolver conflitos de formas respeitosas, preservar a relação do grupo, né? A inteligência emocional, ela funciona, então, como um processo, né? Para mim, é uma linha. Você tem a autoconsciência que você identifica, né, o que você está sentindo, você autogerencia de forma madura aquele sentimento, depois você tem a consciência social, que é perceber o que o outro sente e como lidar com isso, e, por fim, a gestão de relacionamentos é quando você transforma essa percepção em ação, que é como você conduz o diálogo e resolve os conflitos. E como eu posso lidar com esses conflitos? Pode passar, ainda.
existem várias formas de lidar com esses conflitos na área da saúde, e que é um ambiente que todo mundo está à flor da pele, e o ambiente é de muita alta pressão, tanto quanto com o paciente, como com entre gestores. E a gente tem estratégias, que uma dessas estratégias são as mediações, a conciliação e a negociação. Elas são chamadas de métodos extrajudiciais, porque a gente não precisa de um processo formal, né? São relações mais humanas de resolução de problemas. Só falando rapidamente sobre a conciliação, ela é um método de resolução de conflitos em que uma terceira pessoa participa da proposta e tenta negociar. E a negociação é uma forma mais direta, né? É uma resolução entre as partes para chegar no interesse comum. E a gente vai abordar aqui mais sobre a mediação de conflitos, né? Que é quando um terceiro imparcial, que não tem envolvimento com aquele assunto, ele fala, que normalmente é o líder da equipe, ajuda a chegar numa solução conjunta. Ela tem uma mediação, ela tem um respaldo legal, né? Então, mostra que não é uma coisa aleatória, feita de qualquer forma, ela tem que ser aplicada no serviço público e tem que ser uma prática já institucionalizada, mas hoje é ainda muito pouco utilizado, né? Então, eu vou falar agora sobre alguns modelos de mediação de conflito. A gente tem o modelo, pode passar. O modelo facilitativo, que é onde o mediador ele facilita o diálogo, mas ele não opina. Ele é ideal para situações onde as pessoas só precisam ser ouvidas, né? Você abre o espaço para que as pessoas sejam ouvidas, que falem o que estão passando e ele acompanha. No modelo avaliativo, o mediador ele usa a experiência dele para sugerir soluções. Ele é útil quando tem um desequilíbrio entre as partes, não está fácil chegar em um acordo, então ele usa a sua experiência, a sua vivência, o que ele já viveu para tentar mostrar que é possível chegar àquele acordo. No circular narrativo, é focado na história que cada um conta sobre o conflito. É uma forma de fazer as pessoas entenderem o ponto de vista um do outro, né? Cada um conta a sua parte da história, apresenta a sua versão da história e tenta-se chegar num foco naquela relação. O modelo transformativo, ele é um pouco mais profundo. Ele, além de resolver o conflito, ele busca restaurar aquela relação que foi quebrada ali no conflito. Tenta transformar a relação em algo positivo após a resolução do problema. Que seja compreendido o que aconteceu ali e que depois seja restabelecida aquela relação. No modelo narrativo, ele trabalha com a forma como as pessoas veem a si mesmo no conflito. Ele deixa com que a pessoa reconte a história na versão dela. Fale o que ela sentiu, o que aconteceu, daquela forma, o jeito que ela acha que aconteceu, o que ela acha que tem que resolver, o que ela sentiu naquele momento. Cada um tentar compreender a versão do outro, escutar o que o outro está trazendo, né? E, por fim, o que a gente, na verdade, após falar tudo isso, o que é mais importante na gestão de conflitos é prevenir para que a gente não tenha conflito, né? E como a gente pode prevenir que exista um conflito? A gente trouxe aqui algumas estratégias para uma gestão construtiva e eficaz. Primeira estratégia, gestão de qualidade e prevenção. Quando a gente tem uma boa gestão, que é processos de trabalhos bem definidos, regras claras, protocolos bem institucionalizados, responsabilidades distribuídas, a gente tem um trabalho mais organizado e transparente. Então, tem menos espaço para ruído, para sobrecarga e injustiça, né? Que são causas frequentes de conflito. Uma comunicação efetiva. A maioria dos conflitos não são por falta de competência, mas por comunicação falha, né? Então, falar de forma clara, ouvir com atenção, registrar corretamente, devolver, tudo isso é importante para prevenir conflitos. Então, uma equipe que se comunica, ela é mais eficiente e menos sujeita a atritos. Capacitação e avaliação contínua. Prevenir conflitos também passa por formar equipes preparadas emocionalmente e tecnicamente. Então, treinamentos periódicos, rodas de conversa, feedbacks estruturados, tudo isso deixa a equipe com uma maturidade emocional maior, cria espaço para prevenção, para evitar que chegue aos conflitos de fato. Liderança e trabalho em equipe. Líderes, eles não previnem sozinhos, mas eles têm um papel essencial. Líder que inspira confiança, que sabe ouvir, que tem autoridade baseada em respeito, ele ajuda a dissolver essas tensões e ele traz isso para a equipe. Quando você tem um líder que é participativo do processo, você tem uma equipe mais envolvida, você tem uma equipe que está disposta a participar dos desafios de forma mais
mais em grupo, mais conjunta, né? Gestão Jane, de 5 minutos, mudanças. tá? As mudanças sempre vão gerar desconfortos, né? O colega até falou sobre isso antes, e é muito natural. Mas quando as mudanças são bem conduzidas, tem planejamento, tem uma escutativa, elas não precisam gerar conflitos, né? O medo da mudança ele pode ser reduzido com uma comunicação clara e acompanhamento próximo da liderança. O problema nem sempre nem é a mudança, né? Na verdade, é como ela é conduzida. Mudar não é o problema, mas a forma como os líderes e gestores conduzem a mudança torna um ambiente extremamente conflitante. Cultura organizacional. Cultura organizacional é o clima moral da instituição. Se a cultura da instituição ela é uma cultura que é autoritária, que é desorganizada ou que é extremamente permissiva, o conflito ele se torna uma regra na instituição. E é muito diferente quando a gente tem uma instituição que preza pelo respeito, pela escuta, pelo acolhimento. Os próprios profissionais passam a se regular melhor, sabem agir de forma melhor, porque eles têm uma instituição que tem essa base já como regra. Você não tem gestores, você não tem uma instituição que é provocativa, mas uma instituição que é acolhedora, que sabe gerenciar conflitos. E as instituições que valorizam esse cuidado, elas criam um ambiente que é muito menos propício a conflitos, né? Nem compara. Todo mundo que trabalha aqui com gestão sabe disso. E, por fim, criação de políticas públicas e investimentos. Olhar de forma macro, né? Muitos conflitos, eles vêm também da falta de estrutura, sobrecarga de trabalho, ausência de recursos. Na Secretaria de Saúde, a gente lida muito com isso. A gente tem muito isso, a gente tem uma sobrecarga de trabalho muito grande, a gente tem ausência severa de recursos humanos, tem uma falta de estrutura tremenda, principalmente quem está na ponta. E esses problemas estruturais, eles causam muitos conflitos na área da saúde. E promover investimentos em estrutura, você ter recursos em quantidade suficiente, diminuir a sobrecarga de trabalho, é uma forma de prevenir conflitos, que é uma forma macro, né, de tentar evitar com que esses conflitos aconteçam. E, por fim, fica aquela pergunta, né? Que atitudes individuais ou coletivas podemos adotar a partir de hoje para transformar nosso ambiente de trabalho em um espaço de diálogo, escuta e cooperação? A gente tem que ter essa visão clara que as atitudes individuais da gente como gestor, como servidor, muda o ambiente e que as atitudes coletivas também mudam, mas a princípio a nossa atitude individual pode mudar o ambiente, né? Pode favorecer para que a gente tenha um bom ambiente de trabalho e evite conflitos. E só para encerrar, né, os conflitos eles sempre existirão, mas o modo como a gente escolhe enfrentar ele que define o nosso ambiente de trabalho. Isso está nas nossas mãos, né? A forma como a gente se comunica, como a gente escuta, como a gente reage aos problemas, tudo isso muda o local que a gente trabalha e transforma em um lugar de respeito. E é só isso que eu tinha que falar. Desculpa, gente, eu sou péssima para apresentar, mas eu acho que eu consegui passar tudo. Foi ótima. O grupo também claramente se organizou, 2 apresentações visualmente muito bem feitas, cada uma com uma linha completamente diferente, mas falando de alguns pontos em comum. E aqui eu poderia já começar colocando um conflito entre os 2 grupos, porque um foi para o lado e o outro para o outro. Esse conflito é positivo ou negativo? É funcional ou disfuncional? Esse conflito é funcional. Super positivo e funcional. São pontos de vista diferentes sobre o mesmo assunto. Então, daqui a gente já percebe que o conflito nem sempre é uma coisa ruim, né? Vocês trouxeram a mesma visão, um pouco de inteligência artificial ali nos 2, que trouxe quase a mesma ordem de algumas coisas, quase. É o que eu falo, o problema não é usar a inteligência artificial, mas ela tem que ser uma referência, tem que ser sempre revisada, né? É um ponto que a gente traz, não pode ser o único. Mas ali, claramente, vocês trouxeram algumas visões e foram para lugares diferentes, e os 2 muito bem feitos. Então, parabéns ao grupo 4 também, pela presença, enfim, por terem concluído também dentro do prazo do tempo com toda essa organização. Vamos fazer um combinado primeiro. Vamos direto da discussão e aí a gente termina mais cedo, ou vocês preferem fazer um intervalo? Direto, por favor. Direto, todos de acordo com os rostinhos que eu estou vendo? Ok? Então vamos lá, gente. Perguntas importantes. Vou fazer perguntas específicas, tá? E aí, quem quiser pode ficar à vontade, um de cada vez, para responder. Vamos lá. O conflito, a gente estava falando sobre ele agora, né? Isso ficou claro. Nem sempre ele é disfuncional, ok? Ele pode ser funcional. Agora, levanto aqui algumas questões importantes.
A gestão das emoções é a mesma coisa que a gestão dos conflitos? Não. Qual que é a grande diferença? Vamos marcar bem esses conceitos aqui. A gestão da emoção, ela parte do eu. Quem faz a gestão da minha emoção sou eu. Eu tenho um conflito e eu vou tratar ele de uma forma tranquila, de uma forma estressante. Eu vou falar de uma maneira assertiva, eu vou exercer uma comunicação violenta. Quando eu falo em gestão das emoções, em gestão emocional, eu falo na perspectiva do eu, da minha gestão. Quando eu falo na gestão de conflitos, na mediação de conflitos, eu estou falando na perspectiva de outra pessoa. Especialmente na mediação. Na mediação, eu estou falando de um terceiro. Não é nem o envolvido de A nem B. É o terceiro. Por quê? É o mediador. Ele vai usar o quê? Habilidades para tentar promover uma situação mais serena, mais assertiva. Mas ele faz a gestão emocional das pessoas que estão no conflito? Não. A gestão emocional individual, cada um pode fazer sobre si. Ele pode usar ferramentas. Ele pode trazer algumas questões para tentar o quê? Minimizar, para tentar fazer uma escutativa, para tentar gerar um consenso ou achar algum ponto de convergência. E aí uma outra reflexão. Em todos os conflitos, e aí o grupo 2 trouxe isso como modelo transformacional. Em todos os conflitos eu vou ter depois todo mundo bem, sorrindo, feliz e ali agora amigos? Não. Jamais. Tirem essa expectativa de que toda definição de conflito depois de resolvido vai estar todo mundo tranquilo, vai virar amigo. A gente tem uma dificuldade muito grande de lidar com a não aceitação e a não validação. Isso é do ser humano. O ser humano busca validação do outro a todo tempo. E tem horas que ele não vai ter. E lidar com isso é ter uma boa inteligência emocional. É saber que nem sempre vão te validar. E isso não significa que você não está certo. Tem várias nuances aí sobre o que é certo e o que é errado. Mas deu para entender o ponto que eu estou querendo colocar? É que na expectativa de resolução do conflito, nem sempre vai sair todo mundo feliz e amigo. Vai sair com o conflito resolvido, pronto, já chegamos onde a gente queria. Não precisa sair todo mundo abraçando, chorando, não. Pode acontecer? Pode, que bom se acontecer, né? Se as pessoas forem sensibilizadas, ok. Mas não é essa expectativa quando a gente lida com conflito. A expectativa é o quê? Tentar minimizar a situação e não escalonar. É tentar deixá-la ser do tamanho que ela é e ser resolvida da melhor forma possível, tá? Diga, Igor. Só para complementar, é justamente isso, sobre a expectativa, né? Então, o caso do nosso grupo, ele é real, ele aconteceu, é verídico, e o supervisor, inclusive, é a minha pessoa. Quando eu desci para mediar a situação entre os servidores, né? Eu saí do setor entendendo que a gente tinha chegado no denominador comum e que o plantão ia seguir. No outro dia, eu recebi a ouvidoria do paciente, informando que a servidora não deu banho nele, eu recebi um processo sigiloso da outra servidora falando que, colocando os artigos da lei, de desvio de função, de desvio de conduta, e escalonou para um nível que eu não tinha mais o que fazer. Então, a conversa e a mediação do conflito na hora, que eu achei que tinha sido sanada, escalonou de um nível que agora está em outras instâncias, porque colocou ao pé da letra, dentro do processo SEI, pediu respostas, pediu tratativas. Então, agora é seguir a ritualística administrativa que é necessária, né? Então, isso daí é muito claro, é muito nítido. A gente, acho que a Maria Helena comentou, né? Resumir conflito, gestão de conflito em 30 minutos é muito difícil, é um desafio. E conversar sobre isso, assim, é um módulo inteiro, às vezes é uma pós-graduação inteira de gestão de conflito para a gente se munir de ferramentas para conseguir conduzir os cenários reais, porque às vezes a gente acha que está indo para o norte e de repente descobre que foi para o sul. Quando você acha que está tudo resolvido, está apaziguado, entrou no denominador comum, esquece, amanhã tem mais. Então é isso mesmo, é uma montanha-russa, né? Altos e baixos. Perfeito. E meu objetivo aqui hoje com vocês é marcar alguns conceitos importantes. Tudo impossível, né? Num curso de 40 horas você não vê tudo. Talvez sim uma pós-graduação com outros elementos.
E aí, Igor, você traz uma situação interessante que é o quê? O escalonamento do conflito, certo? Então, vamos partir aqui. O conflito ideal é que ele seja o quê? Tratado ali nas devidas instâncias e que ele comece, e ele geralmente começa de uma maneira pequena. É ali, né, uma fala que foi mal colocada, um virar as costas, um não concordo com sua opinião, que pode ir tomando proporção, escalonando, e daqui a pouco tem algumas pessoas, inclusive, que vão para as vias de fato. Por que é importante a gente olhar para a gestão de conflito? Para tentar resolver enquanto ele ainda é pequeno. Tentar intervir para que a gente não chegue em, né, pontos maiores. Por quê? A atenção que eu vou dar para uma discussão pequena e a penalidade em si, às vezes nem precisa existir. Uma conversa, uma roda de conversa, como vocês colocaram, uma capacitação, um alinhamento resolve. Mas quando eu vou para umas vias de fato, por exemplo, não é uma conversa. É uma outra instância, uma outra medida. Então, ele escalona e as medidas de solução escalonam juntos também. Não adianta achar que um conflito que tem vias de fato, eu vou tratar de uma maneira tranquila e falar, não, vamos só fazer aqui uma roda de conversa e vai ficar tudo bem. Não, teve vias de fato, o tratamento é outro, né? Perceber isso é importante. Aí você traz outra questão também importante, que é como cada um vê o conflito. Tem gente que vê um conflito, em vez de chegar e falar, ele faz o quê? Ele abre uma ouvidoria. Ele vai lá e coloca assim, olha, eu estou sendo assediado moralmente. Aconteceu isso, isso e isso. E isso aqui me incomoda. É a melhor forma? Não conheço o conflito. Lembra do tudo ou nada? Tudo ou nada são duas palavras muito perigosas quando a gente fala de gestão. Não sei qual o contexto. O ideal seria o quê? Uma conversa. É eventual? Foi uma coisa que aconteceu de uma maneira específica? Tem como conversar? Ah, não, é uma situação que se repete realmente e há ali um traço de assédio. Aí realmente é ouvidoria. Então, tudo vai dependendo da situação que está sendo levada. Mas para conflitos do dia a dia que a gente lida, né, de uma maneira mais simplificada, esse primeiro contato para tentar resolver pode ser uma questão. Mas eu ainda quero dar mais um passinho atrás. Eu vou só esperar, vou colocar aqui Cláudia e Valine para falar, mas eu quero voltar antes desse início até, tá? Diga, Cláudia. Esse escalonamento que você fala, ele lembra muito o que a gente vê no direito, né? Então, talvez uns 6 anos para cá, o direito colocou dentro das suas matérias obrigatórias a conciliação e a mediação, né? Que são coisas diferentes, porque seria o primeiro passo para a tentativa de evitar processo, porque assim como a parte emocional também vai escalonando os seus prejuízos e o seu envolvimento, e aí nesse momento, quando você para ver as teorias, né, as duas teorias, apesar de uma dar um gargalo que a outra traz, né, dos 4 eixos, dá até para a gente ver que elas se completam. Você começa com algo muito genérico do emocional, da inteligência emocional, e quando aquele conflito, aquilo vai aumentando a bola de neve, você vê que aquilo vai se dividindo em eixos e aquele emocional vai trazendo influências nas suas habilidades, nos seus traços, no seu comportamento e, claro, vai aumentando o nível de problema, onde você vai interferir na sua atividade. Quando eu coloquei que a emoção é o processo da alma, e aí a gente pode perceber que, geralmente, você tem muitos conflitos aonde as profissões elas acabam trazendo muita doação, muito sentimento. E o que é não a área da saúde, que plena doação que a gente faz a cada turno, a cada momento de trabalho, né? Então, assim, aquele que trabalha no computador vai ter um conflito muito diferente, ele vai ter, talvez, o abalo, o conflito emocional, o problema dele com ele, né? Mas o com o outro, como às vezes é a máquina, vai ser mais difícil. Mas aquele que trabalha com mais alguém, em grupo, em tensões, em pressão, a gente acaba tendo esse problema. Por isso que você vê tanto a ponta, né? Quanto mais é pressionada a ponta, tem mais pressão, como urgência e emergência, aqueles conflitos vão aumentando, né? É isso. Lidar com conflito com uma planilha que não dá certo e um Excel que não funciona é diferente de lidar com conflito de 2 pacientes querendo ser atendidos e não tem médico, né? São escalonamentos completamente diferentes e emoções completamente diferentes. E aí, eu tenho uma pergunta importante antes de te passar, Valine, que é o seguinte. Os 2 grupos trouxeram uma questão fundamental, os riscos psicossociais.
A gente teve recentemente a atualização da NR1. A NR1 não é nova, é a primeira. Tem 37 ou 38. E ela diz o seguinte, que agora a gente vai ter que olhar o risco psicossocial, que é o risco que envolve a saúde mental também. E aí eu pergunto para vocês, qual que é o papel do estresse quando a gente fala de conflito? O quanto as condições de sobrecarga, o quanto as condições, os fatores estressantes nos trazem uma questão vinculada ao estresse e o quanto isso impacta diretamente em conflitos. É que, na verdade, a gente sempre foi ensinado a separar a parte emocional da parte profissional. Então, assim, você às vezes precisa ser um profissional de saúde que está lidando com o estresse do paciente ou com algum conflito, mas você está com o seu próprio problema. Então, qual é o limite, assim, onde entra a sua sensibilização e a sua conscientização de como abordar o conflito tendo um conflito pessoal? Perfeito, Valine. E aí eu quero dar o passo atrás que eu falei, queria dar com a fala do Igor também, e tem a ver com o que vocês dois falaram, de alguma forma, que é o seguinte, gente. Eu tenho algumas ressalvas com aquela palavra que a gente diz muito hoje em dia, que a gente é multitarefas. Ser multitarefa, no contexto de lidar com várias coisas, ok, todo mundo lida com várias coisas, mas passa sempre uma impressão que você consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. E aí, o que acontece quando eu faço várias coisas ao mesmo tempo? A minha presença Alguma coisa sai mal feita. não existe. A minha presença não existe. Eu estou falando com um, respondendo uma pergunta do outro, olhando um processo do outro, e aí o que gera? A falta de cuidado na hora de falar, na hora de expressar as minhas emoções, na hora de dar uma orientação, na hora de responder um questionamento, na hora de estar presente, olhando no olho e respondendo exatamente o que precisa ser respondido com cuidado com o outro. E aqui eu quero puxar o quanto isso tem causado problemas nos ambientes de trabalho. O quanto isso causa conflitos, o fato da gente viver num mundo em que se diz que ser multitarefa é muito bom, então você tem sempre essa impressão de que tem que lidar com muita coisa ao mesmo tempo, porque se você não fizer, alguém está fazendo e você começa a se comparar o tempo todo com o outro. Não, mas ele está dando conta, eu vou ter que dar conta também. E aí vai entrando num ritmo acelerado, acelerado, acelerado. E como ficam as relações humanas nesse processo? Essa matéria é uma matéria de gestão de pessoas. Quem faz o SUS não são as políticas do SUS, são as pessoas, são os trabalhadores. Se a gente não olhar os trabalhadores como pessoas imbuídas de sentimentos, de emoções, de desejos, de anseios, de questionamentos e de conflitos, a gente não vai conseguir avançar. E aí eu levo isso para a gestão pública como um todo e para a privada também, em qualquer ambiente. Olha a importância da gente olhar para si, da gente olhar para o outro, e quando a gente for falar com o outro, a gente de fato tentar estar ali de maneira plena. Quantos de vocês não fazem a aula do ambiente de trabalho, de repente está até em algum outro lugar tentando lhe dar atenção, ouvindo outras coisas, fazendo várias outras ao mesmo tempo? E às vezes é necessário, você está ali no dia que realmente não tem como sair, tudo bem, mas o quanto às vezes, gente, a gente já vai fazer isso no automático. Nem sempre é necessidade, às vezes vira algo automático. Você entra, já liga ali, fala, deixa rolando ali, eu vou aqui resolver outras coisas. E aí não tem presença. O meu papel aqui é tornar vocês gestores melhores, profissionais de saúde melhores, trabalhadores melhores, e na minha concepção isso parte de pessoas melhores. Antes de eu ser uma trabalhadora, eu sou uma pessoa, e quando eu sou uma pessoa melhor, eu sou uma trabalhadora melhor. E isso é um convite. Prestem atenção em quem está na frente de vocês, prestem atenção em quem está no lado de vocês, prestem atenção no que vocês estão fazendo. Reparem no tanto de gente que cai no golpe do Pix, no golpe disso, no golpe daquilo, é a correria. Você não para ler. Você já vai ali no automático, é tudo muito no automático. Se a gente não repensar este automático, nós estamos fadados ao fracasso enquanto sociedade. E isso tem a ver com a gestão? Tudo a ver com a gestão. Completamente a ver. É o conflito diário. De acordar e fazer o quê? A primeira coisa que a gente faz quando acorda?
Qual é a primeira coisa que a gente faz quando acorda? Olha o WhatsApp. Pega o celular, pega Olha o o celular. WhatsApp. O que aconteceu de noite que eu perdi? O medo de estar fora. A gente chama isso, né, de FOMO, Fear of Missing Out. Tem uma expressão para isso, FOMO. Fear of Missing Out, que é o quê? Um medo de estar fora, medo de ter perdido alguma coisa. O que aconteceu de noite que eu perdi? Você já acorda, a primeira coisa é o que aconteceu de noite que eu perdi? Já cria um conflito com você mesmo. E vou te dizer, esse conflito é disfuncional, não é funcional, não. É acordar sem presença. E aí agora eu vou abrir as falas. Vamos lá, primeiro da fila aqui. Cláudia. Uma dúvida. Quando você fala multitarefas, né, que a gente acho que começou com a agenda eletrônica, né? Era isso, que ela era multifuncional, a calculadora, né? Acho que foi por aí. Mas quando você fala multitarefas, não estamos falando de multi-habilidades, certo? Existe, né, essa diferença? Por que eu estou perguntando? É porque a gente ouve essa coisa do líder, né? Dele entender a habilidade que cada servidor tem, no caso da secretaria, que cada pessoa tem, e você saber aonde colocá-lo, certo? Aí é habilidade, né? Ou é essa Isso, e tem a ver com gestão por competência, tá? Essa segunda etapa, que é entender e fazer a gestão por competência, que é, a partir dos conhecimentos, habilidades e atitudes de cada um, eu vou colocando eles em lugares diferentes. Multitarefa, multitasking, né? É um conceito que surge com a ideia do quê? De que você consegue fazer várias tarefas ao mesmo tempo, é multi. Eu faço várias tarefas. E aí tem dois caminhos de entender esse conceito hoje, tá? Tem um caminho que fala, é só uma habilidade para fazer várias coisas, não necessariamente ao mesmo tempo. E que é muito comum hoje, né? Você é professor, você é gestor, você é aluno, você é pai, você é filho, você é tio, são várias funções. Só que tem um outro questionamento numa linha que fala o seguinte, olha, a gente está cada vez mais esperando que as pessoas sejam multitarefas a todo tempo, o que é lidar com várias coisas ao mesmo tempo. Essa perspectiva desse segundo contexto, ela é muito ruim. Porque traz imbuído consigo essa ideia de que você consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo e você não consegue. Você não consegue. É impossível fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Só que para dar certo, você faz o quê? Na pressa, na rapidez, na agilidade. Você despacha aqui, fala aqui, faz uma reunião aqui, tá com outra aqui, então você está fazendo várias coisas ao mesmo tempo, a que preço? De plena presença em nenhuma delas. Você está lidando com várias coisas ao mesmo tempo. Esse segundo contexto do multitarefa, ele é muito ruim. O primeiro que estimula a ideia de ter várias habilidades, ok. Ter várias habilidades hoje é muito comum, né? É muito difícil, inclusive, as pessoas terem uma profissão só e um emprego só. Geralmente tem 2, 3, 4, inclusive, né? Que é enfermeiro, o médico faz em vários plantões. Isso faz parte. Então, percebam esse segundo, tá? Entendeu? Ok. Sandra? Entendi, obrigada. Oi, boa noite a todos. Que aula, hein? Nossa, que os grupos foram excelentes, né, nas suas colocações. Eu gostaria de fazer um acréscimo, né? Nós falamos tanto e o foco era realmente os assuntos abordados dos grupos, né? A questão da cultura organizacional, como ela é importante, né? A gente valorizar, promover, incentivar, criar, né, a cultura organizacional, porque ela define muita coisa, né? E ela favorece preventivamente muita coisa. E a harmonia no ambiente de trabalho, ela, contando com essa cultura organizacional plantada ou implantada, ela vai ser bem mais efetiva, né? E uma coisa também que eu tenho aprendido a valorizar e a destacar muito é a questão da sobrecarga, né? Nós falamos tanto hoje em dia sobre autoconhecimento, né, dos meus pontos fortes, das minhas qualidades, mas muitas vezes, e principalmente os profissionais de saúde ou da saúde, né, a sobrecarga, seja pelo acúmulo de funções, de responsabilidades, ou a gente sabe que acontece, né?
de comer mal, de dormir mal, de trabalhar em excesso, né, de não ter a cultura ali ou cultivar o seu momento de relax, seja a questão de fazer uma caminhada, seja a questão de tirar um tempo para ler, para andar no parque, coisas assim tão simples, mas que de repente a pessoa gosta e que traz toda uma significância, toda uma qualidade de vida, né, no seu dia a dia, e isso favorece preventivamente a não acontecer risco pelo excesso de uma emoção, pelo excesso de uma cobrança, enfim, né, tantos pontos aí que a gente destacou ou que foi destacado hoje. Então, eu queria destacar isso, né, que a sobrecarga, muitas vezes, ela pode ser diminuída por nossas ações mesmo. É um trabalho manual que eu gosto de fazer, então dedique um tempinho na sua hora, na sua semana, né, ou no seu mês, para fazer isso, não só deixar para um momento de férias, né, que é tão importante, mas, de repente, dá para você construir um hábito ali, valorizando você e aquilo que você gosta de fazer, e isso é qualidade de vida, né? Perfeito, Sandra, Era ótima isso. colocação, especialmente quando a gente fala de cultura organizacional. E aí tem duas coisas aqui você falando que eu fui lembrando, né? Uma questão vinculada, gente, à cultura é o seguinte: o quanto a gente tem uma cultura no nosso ambiente de trabalho. E aí eu não estou falando do SUS de maneira global, eu estou falando nas equipes que vocês estão inseridos, tá? Porque cada equipe vai criando alguns métodos, né? Alguns costumes, vai criando ali uma mini cultura. O quanto a gente está inserido em culturas em que a gente pode discordar. O quanto eu posso colocar um ponto de vista diferente. O quanto eu posso contribuir sem medo de ser retalhado. Porque muitas vezes a gente pode ali, ter construções muito mais colaborativas. E aí eu vou puxar o segundo ponto, que é: existe um papel fundamental aí, que é o quê? Para eu falar de pontos de vista diferentes, me exige uma humildade muito grande de saber que nem sempre só meu ponto de vista é suficiente. E enquanto trabalhador, ou gestor, ou profissional, enfim, independente do seu espaço, esse é um exercício. É um exercício diário. De que lugar é esse que eu estou em que eu posso ouvir e falar: peraí, tem um contraponto que não é o meu. Tem um olhar diferente do meu. Tem algo que pode ser falado ali que pode ser interessante. Porque a tendência muitas vezes é a gente se colocar em qual espaço? Não, isso eu já sei. Eu penso diferente. Não concordo. Não acho que é assim. E aí eu esqueço que na construção colaborativa eu tenho perspectivas diferentes e vivências completamente diferentes. E que se eu não me colocar nesse lugar de humildade, eu não consigo ouvir e não consigo aprender novas perspectivas em novos espaços. Olha como muitas vezes, para a gente não gerar conflito, a gente tem que se colocar numa posição de aprendizagem. E a gente quer ser aprendiz? Muitas vezes não. Você quer ensinar, mas não quer aprender. Olha como isso, dependendo do cargo que você exerce, se torna um exercício de poder. O quanto eu uso o poder para não gerar conflitos do tipo: essa é minha opinião e vamos fazer assim e pronto. Os Existem micropoderes, momentos... né? Oi? Os micropoderes também, né? Exato. Existem momentos, e aí isso é muito importante, a gente não falou sobre liderança aqui, né? Acho que não, né? Estilos de liderança. Existem estilos de liderança que são usados em momentos diferentes. Não existe um único estilo de liderança no líder. Ele não é sempre da mesma forma. Ele precisa estimular estilos de liderança diferentes. Numa situação de crise, eu vou parar para ouvir a opinião de todo mundo? Não. Situação de crise, redenção imediata, rápida. Mas numa situação de construção, de busca de soluções, de criação, eu vou seguir só o meu ponto de vista? Ou eu vou fazer um processo de colaboração? Existem situações diferentes e estilos de liderança que vão funcionar melhor a cada situação. Diga, Clariana. Eu estava anotando aqui para não esquecer o que eu ia falar.
Você falou essa questão de ser multitarefa, há uns anos atrás eu fiz um curso de Mindfulness e falava isso, assim, é impossível, a nossa atenção, você não dá conta de prestar atenção em duas coisas ao mesmo tempo. O que acontece é que você vai desviando a atenção e cada hora que você desvia de um para o outro, você perde alguma coisa, né? Mas eu vivi a vida inteira falando isso, que continuo fazendo isso mesmo sabendo que isso não existe. Mas eu estava pensando tanto que, assim, o mundo ele está evoluindo de um jeito que isso tem prejudicado o cérebro da gente. Às vezes eu penso, gente, eu acho que eu estou emburrecendo, assim, eu acho que essas coisas que a gente tem vivido vão provocando um efeito deletério no cérebro da gente, sabe? Assim, acho que primeiro juntou a Covid, tipo, eu peguei Covid 3 vezes, a minha memória me angustia, o tanto que eu assisto aula, estudo, e hoje eu tenho dificuldade de absorver informação. Claro que hoje eu tenho 40, né? Antes eu tinha 20 e poucos, assim, né? E eu era super rápida, assim, super veloz. Mas aí também, assim, hoje eu não durmo direito, hoje, né? São essas questões que talvez a gente dava conta antes e também talvez a gente dava conta antes, porque a quantidade de coisa que chegava até a gente era muito menores, né? Você falou, acorda de manhã e não quer perder o que aconteceu à noite. Eu acordo de manhã já numa tensão pensando, tomara que não tenha acontecido nada grave à noite. Mesmo sabendo que, tipo, centro de saúde, se eu acordo depois de 7, eu já pego e falo, tomara que não tenha dado nenhum BO enquanto eu não chegar lá. Sabe assim, então um nível de estresse muito grande, assim, a nossa capacidade até de raciocinar. Então, por exemplo, eu estou fazendo uma intervenção com um trabalhador, às vezes eu esqueço o que foi que ele me contou, assim. E se você não está totalmente interessado ali na pessoa, se você vai retomar uma conversa e você não se lembra de uma situação, isso é péssimo para essa relação que você está tentando estabelecer ali, né? É muito ruim, assim. E aí, um outro assunto, assim, completamente diferente e que me angustia muito na gestão é que essa mediação e essa gestão de conflito e esse tempo mesmo real para você olhar para a pessoa, fazer essa conversa, entender o que está acontecendo. Eu dei até exemplo de uma aula assim das avaliações de desempenho, que eu deixava um tempo para conversar com as pessoas, e aí os ECS principalmente, assim, eram pessoas que às vezes eu começava falando assim, me conta a sua história de vida, porque tinha uma coisa que explicava o momento que eles estavam vivendo agora, sabe? O jeito que eles se comportavam, assim. Isso foi muito legal, foi muito interessante. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que quando eu tenho tempo, eu faço isso legal. Mas eu percebo que essas outras questões, que são administrativas, eu deixo de fazer. Aí eu fico me sentindo péssima, uma gestora péssima, porque eu acho que eu gerencio mal o meu tempo, enfim. Não dá para a gente justificar um atraso com a nossa sobrecarga, né? E isso é muito angustiante. Eu vivo essa angústia frequentemente, né? Constantemente. Aí, Clariana, a gente tem algumas questões quando a gente fala de desenvolvimento de liderança que são muito importantes. Primeira que você não vai ser bom em tudo. Tenha essa tranquilidade. Não há como ser bom em tudo. Esse estímulo de, eu sou ruim nisso aqui, então vou desenvolver isso. Não, às vezes não é bom você nem desenvolver. Foca naquilo que você é boa e traz alguém para te ajudar naquilo que você não é bom. Aí, nesse assunto, a gente entraria aqui, né, não vai dar tempo, mas assim, no desenvolvimento de equipe, composição de equipe e construção de equipe. Se eu tenho um perfil mais racional, eu preciso de alguém mais emocional na minha equipe, para ver aquilo que eu não estou vendo. E assim eu vou fazendo composição de equipe, cada um com um perfil diferente, por quê? Para eles olharem aquilo que eu não estou olhando como líder. Fuja de uma equipe de pessoas que são iguais a você, que vão provar tudo que você faz. É uma equipe que não vai te fazer crescer. A equipe que te faz crescer é aquela que tem pessoas diferentes, com posições diferentes. Foi como eu falei, você vai a todo tempo parar para ouvir tudo? Não, tem horas que não dá. Você vai fazer algumas construções, algumas decisões são sim definidas ali pela gestão e pronto. Mas outras a gente pode ouvir, a gente saber isso é muito importante, entende? Então, tome esse cuidado de não querer ser bom em tudo. E aí eu queria trazer esse ponto que eu até anotei aqui, que é o papel do líder no meio dessa gestão de conflitos. E eu quero trazer um contraponto para vocês, gente. Eu perguntei se alguém tinha algum contraponto. Alguém viu algum contraponto para o modelo do Daniel Goleman? Ninguém viu, né? As pesquisas que fez? Ele... Diga, Igor.
não sei se é um contraponto, mas eu vejo que ele é muito, eu vou chamar assim, de ampliado, né? A visão dele é muito genérica, e aí eu acho que existe algumas situações de conflito, aí agora a experiência minha pessoal, né? Existem algumas situações de conflito que essa cadeia de 4 pensamentos que ele tem, de autoconsciência, autorreflexão, gerenciamento, controle social, isso não dá certo de ser só isso. Tem outras coisas que eu acho que precisa identificar. Por exemplo, acho que existe alguma questão de psicologia nesse controle emocional, não é só uma questão de autogerenciamento. Não sei se é um contraponto, mas é uma coisa que hoje, lendo a teoria dele, não me responde algumas experiências que eu já tive com gestão de conflitos. E aí, gente, é importante isso, e para quem é meu orientando aqui do TCC, vai ouvir eu falando sobre isso, para quem não é, escute agora, se o seu orientador ainda não te falou, que é o quê? É importante, quando a gente vai pesquisar por um assunto, a gente vê os contrapontos que trazem, né? Até porque são referências, a gente vai escolher um autor no TCC e vai seguir com ele, mas existem contrapontos colocados ali. O Daniel Goleman tem questionamentos sobre o modelo de inteligência emocional, não sobre o termo inteligência emocional, mas de como ele é ampliado de fato, Igor. Porque ele parte do Big Five, o Big Five da psicologia, que vai falar dos 5 fatores de personalidade. E ali no modelo do Daniel Goleman, ele ampliou e foi colocando fatores de personalidade, habilidades sociais, foi colocando vários fatores para além da inteligência. E aí, qual que é o risco disso? A gente tem que ter cuidado porque a gente começa a esperar a inteligência emocional ser quase um super-homem ou uma super-mulher. E aí é onde eu quero chegar no papel do líder, que muitas vezes é colocado assim, mas o líder vai lidar com conflito. Gente, tem horas que a gente põe o líder como se fosse um super-homem. O líder tem que ser uma super-mulher, tem que saber de tudo, gerenciar tudo, tem que ser uma pessoa com postura, com consciência, com desenvolvimento de equipe, com gerenciamento de tempo, ela tem que saber lidar, tem que saber a hora certa de falar, não pode saber demais. É uma série de características que tornam um papel surreal, não existe, não há como. Então a gente tem que ter cuidado com esses modelos que são muito valorizados no sentido assim, é só o termo, não é só o termo. Daniel Goleman, ele colocou o termo da inteligência emocional para ser ampliado. Isso tem aspectos muito positivos. Não foi ele que trouxe esse termo, ele começou em 1990, antes dele. Mas ele fez o termo que reverberar, porque ele escreveu um livro e que ficou famoso. E a gente vê isso muito hoje nas redes sociais, né? Muitas vezes, quem está fazendo sucesso não é quem é bom, é quem sabe fazer bem o marketing. Não estou dizendo que é o caso dele, ele traz de fato um estudo. Oi? Ele parece um coaching. É muito bonito na teoria, mas a aplicabilidade dele é meio confusa. Como você vai fazer isso com a inteligência emocional total? Eu admiro, inclusive. Acho que tem coisas ali que ele trouxe no estudo dele que são muito legais. Mas é importante a gente olhar esses contrapontos no sentido de não colocar só, pegar uma referência da internet e acreditar 100% nela. Porque existem outras ideias sobre aquele assunto, então vamos estudar, ver o que é o mais atualizado hoje, o que vem se falado. O termo, inclusive, coach, ele foi muito desalinhado ao longo do tempo. Quando a gente fala de gestão de pessoas, a gente precisa dizer disso. E eu digo com muita tranquilidade, porque eu tenho formação em coach e eu nem coloco no meu currículo que eu tenho essa formação, porque hoje em dia ela ficou tão retalhada, eu fiz há 15 anos atrás. O coach ontológico na sua raiz, e hoje em dia o coach virou um negócio motivacional, né? Do tipo, você consegue, sim, diga sim e realize seus sonhos, e eu tô aqui para isso. Não, não é esse o modelo que funciona. O modelo que funciona realmente é terapia, acompanhamento, é uma série de desenvolvimento, autoconhecimento, isso funciona. Fazer planejamento funciona. Tem que ser uma série de questões aí, né? E foi desvirtuado. O coach nos Estados Unidos é um treinador. O coach era usado por treinador de basquete. E aí ele foi desconfigurado ao longo do tempo. Então, assim, é importante, como estudantes, lembrar disso nos contrapontos do TCC. E aí Igor trouxe muito bem, o termo do Daniel Goleman, ele é muito ampliado, então a gente só tem que ter esse cuidado. Ele é importante? Importantíssimo. Ele trouxe e favoreceu a popularidade do termo inteligência emocional. Lembrando que quando eu falo de inteligência emocional, também tem um contraponto que diz o seguinte, e como é que a emoção vai ser inteligente? Tem como a emoção ser inteligente? Você vai ser triste, mas com inteligência. Tem várias nuances aí. Mas o que é importante aqui da gestão de conflitos e olhando para a inteligência emocional é a autorregulação. É você perceber que sim, é possível você se autorregular e não escalonar um conflito. E aí, gente, para a gente falar de gestão de conflito e mediação de conflito, tem uma palavrinha, assim, uma palavrinha não, né? Uma palavra composta hoje fundamental, que é comunicação não violenta.
A gente precisa, e o ideal era que todo mundo pudesse fazer um curso de comunicação não violenta, tá? Comunicação assertiva, comunicação em que eu falo o meu sentimento, minha percepção, com cuidado. Eu exponho com cuidado. O que a gente mais vê por aí são comunicações violentas que as pessoas despejam. Ah, mas eu acho isso, e sai falando e despejando, e aí você olha e fala, nossa, respira, calma, né? Doeu aqui, porque não houve cuidado. Eu sempre digo que você pode falar o que for, mas com cuidado. Com cuidado, tudo pode ser dito. Mas como que a gente tem cuidado se a gente é multitarefa e a gente está fazendo 10 coisas ao mesmo tempo? E eu não consigo nem olhar no olho das pessoas para conversar com elas. Queria passar essa tarefinha para vocês. Que amanhã, todos vocês, em algum momento do dia, seja ele qual for, vocês possam olhar no olho de quem vocês estão conversando e dar atenção plena para essa pessoa. Não precisa ser todas, não, se não der tempo. Escolha uma pessoa do seu dia amanhã, de preferência alguém que você não conversa sempre, ou então alguém que está sempre ali, você está percebendo que ela precisa da sua atenção, porque a gente percebe. Pode ser até seu filho. Porque às vezes seu filho está falando com você e você está mexendo no celular e fazendo várias outras coisas. E já começa ali, inclusive, o próprio conflito. Escolha uma pessoa para falar assim, peraí, agora eu vou te ouvir. Com todo o tempo do mundo. Senta aqui, olha no olho e escute essa pessoa. Miriam já vai fazer hoje no plantão. Faça isso, Miriam. Você pode se surpreender com o que você vai ouvir. Tanto no sentido do crescimento, quanto de talvez uma situação que você nem imagine, porque você não parou para ouvir. Então, gente, e aí quando eu falo de comunicação não violenta, eu falo de escuta. Lembra que a gente falou das competências do SUS? Quais eram competências fundamentais dentro do SUS? A gente não falou da escuta? A escuta é fundamental, a gente trabalha com saúde. E aí a gente tem que escutar o outro e escutar a si, né? Para eu cuidar do SUS, primeiro eu preciso cuidar da minha saúde. Isso é importante, não se esqueçam disso. Ok? Mais alguma questão sobre gestão de conflitos, sobre mediação, sobre a aula de hoje? Ficou bem marcada essas diferenças? Inteligência emocional a partir do eu, a minha autorregulação. A mediação de conflitos é uma terceira pessoa que é um mediador, que vai trabalhar e vai tentar promover ali, né, algumas ações para não escalonar aquele conflito. As ações que podem ser feitas, que vocês trouxeram, né, roda de conversa, capacitação, feedback, olho no olho, escuta, presença ativa, pausa, são ações importantes. Lembrar que a gente precisa olhar para nós e olhar para o outro. Porque também tem gente que olha para todo mundo, só não olha para si, né? Eu converso com todo mundo, olho para todo mundo, escuto todo mundo. Agora, quando é a minha necessidade, meu corpo está ali me dizendo, não andou no estômago há 5 meses, eu não marquei ainda o gastro. Porque eu estou olhando para todo mundo, menos para mim. Ainda tem esse caso também, né? Diga, Clariana. Eu, de novo, eu sou dessas últimas aí que você falou. Como eu tenho uma equipe que é muito violenta, tá? A comunicação muito violenta, principalmente com o usuário, e isso é uma coisa que gera muito conflito. Usuário-equipe, sabe? E aí eu tento um pouco liderar pelo exemplo também. Então, em contrapartida, eu sou muito receptiva aos funcionários e aos usuários. Mas como que você estimula isso na equipe, assim? Eu estou nessa equipe há pouco tempo, assim, mas eu ainda me surpreendo com essa forma da equipe de receber um usuário numa área vulnerável na atenção primária. Em 16 anos de SUS Belo Horizonte, eu fico surpresa com a minha própria equipe, de pensar, o que eu estou fazendo aqui? Essa equipe não é fértil, assim. Mais uma das minhas angústias. Mariana, a gente dá aquilo que a gente recebe. Isso é um fato, né? O ambiente, ele modula comportamento. Isso é um fato. O ambiente que você está, ele vai te estimular ou não, né? Se eu estou fazendo dieta e todo dia eu vou almoçar no McDonald's, uma hora eu vou comer McDonald's. Todo mundo vai, todo dia, uma hora eu vou. Ah, não, se estou fazendo dieta, todo mundo traz marmita, uma hora eu vou começar a trazer marmita. Pode não ser toda hora, mas inevitavelmente o ambiente vai te ajudar para ir para cá ou para cá, certo? Então, se eu tenho uma equipe que é violenta, eu preciso saber da vivência dessa equipe no dia a dia. E um ponto importante é falar de comunicação não violenta.
tem estratégias, tem treinamento de comunicação não violenta. A gente não tem aula de comunicação não violenta, né, nesse programa. Não deu, gente, eu faria o curso inteiro, assim, só de assuntos e módulos para a gente conversar, porque é pouco tempo para encaixar muitas aulas. Se der tempo no finalzinho, a gente tenta falar um pouquinho na última aula. Pra gente. Não, então, eu posso tentar na última aula. Como a última aula, a programação é só avaliação, eu tento trazer um pouquinho alguns elementos de comunicação não violenta. Nem que seja ali uma meia horinha só para a gente fazer um exercício. Pode ser? Vocês topam? A gente pega ali uma meia horinha, a última aula é só para avaliação, então a gente pega ali e dá para fazer pelo menos um exercício para trazer. Porque na comunicação não violenta, a gente vai treinar para falar do nosso sentimento. Porque o que traz a violência tem a ver com o sentimento que a gente está sentindo ali na hora, só que a gente não sabe como falar, e aí a gente despeja, entendeu? Qual o seu LinkedIn? Vou botar para vocês. Bota aqui eu mando no coisa. Inclusive, amanhã estarei fazendo uma palestra lá no Inova Summit, quem é de Brasília, sobre a rede e a força do colaborativismo feminino. Quem tiver por aqui, amanhã, 5 horas, lá no Palco Visionário. De vez em quando eu compartilho umas coisinhas, né? Enfim, aqui em Brasília, no Centro de Convenções Ulisses Guimarães. Vou mandar para vocês. Quem tiver por aqui, vale a pena. Vai ser bacana. Mas é importante isso, assim, a gente tentar ir fazendo esses estímulos de exercício, gente, e assim, foi o que eu falei e vou repetir, não se cobrem para ser bons em tudo, não tem como, mas a gente minimamente, respeito, dignidade, cuidado e uma boa comunicação, isso é básico. Isso não tem essa, mas eu sou assim, Gabriela, né, eu não nasci assim, eu cresci assim, vocês que lidem. Não, gente, isso não é coisa de gestor, nem de trabalhador. Né? Isso é coisa de pessoas que não têm inteligência emocional, que não é o caso deste grupo. Este grupo tem inteligência emocional e está estudando para isso. Certo? Ok. Mais alguma questão? Então, por hoje nós encerramos por aqui. Quero agradecer aos 2 grupos que fizeram uma pesquisa belíssima, cada um com um estilo diferente. E antes de fechar, só uma questão importante. Grupo 3... Que nota? Sabrina avaliou, né, o grupo. Que nota vocês se dão no grupo 3? Todos os integrantes estavam presentes. Levando em conta o tanto de bibliografia que a gente leu, a gente merece um 10? Levando em conta que a gente ficou até 10 da noite ontem reunidos online, 10 é uma nota boa. 10? Eu gostei muito do tema. Gostei muito, assim, aproveitei meu feriado, que eu não viajei, estudei muito, porque é uma coisa que faz muita diferença na minha vida, assim, no serviço, e acho que não só, né, com certeza não só. Então, para mim, me valeu muito, assim, acho que me valeu uma nota 10 para mim, assim, né, para eu de grande conhecimento. Perfeito, Maria Helena também. Cláudia, Clariana, estão de acordo com 10? Valine, já falou, né? 10 valendo Camila também. Ontem trabalhou muito. 10 valendo 10. Olha que é o desafio de fazer o bebê. Todo mundo trabalhou ontem, gente. O bebê E o 10 é na para nossa todos. orelha. O 10 é para todos de acordo? Todos trabalharam igualmente? Ok? É isso? Alguma nota menor? Todos com 10? Ok. Isso. Ok. E o grupo 4? Cristiane, Daniel, Gisele, Igor, Léa e Lidiane. Que nota vocês se dão para a gente colocar aqui na autoavaliação? Eu dou nota 10. Todo mundo ajudou, todo mundo participou, cada um contribuiu da sua forma. Nota 10. Diane, Cristiane, estão de acordo. Daniel, Gisele, Igor, Léa, vocês estão de acordo Fiz também? igual a Maria Helena, estudei o feriado inteiro, aí nota 10 pra gente. Nota 10 para todo mundo também se esforçou? Concordo, professor. Nota 10 para todo mundo. Perfeito. Então, eu vou aproveitar essa brecha aqui. No dia da apresentação do meu grupo, eu fui no dentista e eu achei que seria algo simples, mas chegou a ter que tomar anestesia, teve que tirar foi o ó. E eu consegui entrar na metade da aula para frente, mas eu não conseguia nem aparecer, nem falar, porque eu estava, fora o estresse do procedimento que eu não estava esperando passar, eu estava com a boca anestesiada. O que eu vou te pedir, Miriam? Fala com a Sabrina.
porque como foi ela que conduziu a atividade, ela que vai dar a nota de vocês. Não, não é pela nota só, não. É porque, na verdade, Não, mas é eu não importante, estive totalmente ausente, entendeu? Sim, Da metade da aula pro Mas como final eu ela conduziu a estava. atividade, fala com ela, tá? Que ela Tá vai cuidar da nota também, é importante, tá bom? Então, do grupo 3 e 4, como estão todos presentes, vou deixar aqui a autoavaliação registrada e eu estou de acordo pelo que vi, com 10 para todos, ok? Muito obrigada. Boa noite para vocês. Vou mandar lá no WhatsApp o LinkedIn de amanhã e o LinkedIn também, tá bom? Você vai conversar conosco? Ah, sim. Vou mandar para vocês vocês querem ficar aqui? Melhor, né? Que a gente fala rapidinho. Então, vou liberar o restante, tá? Quem é meu orientando, fica aqui para a gente falar rapidamente, gente. Boa noite. Boa noite. Muito obrigada. Boa noite. Bom descanso e parabéns. Boa noite, pessoal. De todos os grupos de orientação, seu,